Olá, boa tarde. Eu sou o Rodrigo Cascabulho, professor de Geografia da Escola Tempo de Construir, e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10, a economia latino-americana e sobre a base mineral da economia latino-americana. Vou projetar a tela para a gente começar a nossa aula. Bom, a gente vai começar a nossa aula com a correção das atividades das páginas 339 até 342. Foi passada pela professora Ana Lúcia. A gente já corrigiu essas atividades em aula e a gente vai fazer uma revisão da matéria que foi dada. Capítulo 10, a página 343, a gente vai falar um pouquinho sobre a economia latino-americana. A economia dos países da América Latina tem suas principais atividades produtoras voltadas para o setor primário, que corresponde à produção de produtos agropecuários, extração vegetal, animal e mineral. Após a Segunda Guerra Mundial, países como Brasil, México e Argentina tiveram que se industrializar, pois os países que os abasteciam de mercadorias industrializadas estavam em processo de reconstrução devido à guerra. Então, não tendo quem produzisse, tiveram que conduzir a sua autossustentação. Essa é conhecida como a industrialização por substituição de importação. Outra característica dos latinos é a industrialização tardia, que veio a ocorrer apenas no século XX, tendo em vista que a Revolução Industrial teve início no século XVIII, início do século XIX, totalizando quase 100 anos de atraso. E, por último, a grande dependência financeira em relação aos países ricos. Bom, aqui a gente tem uma imagem representando, a América Latina, a Cordilheira dos Andes, as multinacionais e a economia latino-americana. As multinacionais ingressaram na América Latina a partir do século XX, devido às suas condições favoráveis, como a mão de obra barata, o número farto de trabalhadores com baixos salários, a grande quantidade de matéria-prima e a concentração de recursos naturais e leis ambientais não tão rigorosas, que proíbam essa retirada dos minerais e dessas matérias-primas. Então, as grandes empresas multinacionais visaram isso e procuraram se estabelecer na América Latina. O mercado consumidor dos países populosos, com milhões de pessoas, precisa consumir em isenção de imposto. Os países dão incentivos fiscais para a instalação de empresa. Ou seja, os países não cobram tantos impostos, o país, no caso no Brasil, ou os países da América Latina, eles não cobram tantos impostos para que essas multinacionais se instalem em nossos países. As multinacionais dominam vários ramos industriais, como o ramo automobilístico, que é a produção de carro, o alimentício, o siderúrgico, o metalúrgico, o eletroeletrônico. Esse processo favoreceu o não surgimento de empresas genuinamente nacionais, ou seja, esse processo não criou empresas próprias do Brasil, ou dos países da América Latina. São empresas multinacionais, dos grandes países desenvolvidos que se instalaram aqui. Os países latinos possuem, em sua grande maioria, dívidas contraídas no processo de descolonização. Os referidos encontram dificuldades em pagar tais dívidas, principalmente porque são produtores primários, ou seja, são produtores de matéria-prima. A gente não produz tecnologia ou grandes avanços tecnológicos. A nossa grande produção é de matéria-prima, como a gente falou acima, como mineração, agricultura, entre outros. A crise econômica e o modelo neoliberal. A maioria dos países latinos sempre conviveu com a inflação, o que corresponde ao aumento constante nos produtos e taxa de juros bastante elevadas. Na década de 80, não houve nenhuma expectativa de melhora, independente do segmento, por isso ficou conhecida como a década perdida. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, apresenta frequentemente fornecendo empréstimo e elevando mais ainda o grau de dependência desses países. O modelo neoliberal provocou o desempenho de crescimento da pobreza e elevação do custo de vida. Resumindo, as questões apontadas
são realidades comuns a todos os países latinos, que tiveram parecidas bases históricas de colonização, de exploração e que refletem até hoje, né, nesses países. Os países são diferentes, porém os problemas são basicamente os mesmos. América Latina é uma porção do continente americano, localizada entre o Rio Grande, fronteira entre os Estados Unidos e o México, e a Terra do Fogo, que é o conjunto de ilhas situado no extremo sul da América do Sul. Essa porção do continente americano vive em cerca de 586 milhões de pessoas. Essa regionalização leva em conta a história e as características culturais. O continente americano fica, então, dividido na América anglo-saxônica, que são os Estados Unidos e Canadá, na América Latina, que recebe esse nome porque é composta por países que têm como língua oficial os idiomas que derivam do latim, como o português, o espanhol e o francês. Por essa razão, o México também está incluído nessa divisão. Aqui a gente tem um exemplo, né, dos nossos rios, da América Latina, dos nossos recursos naturais e de como isso é explorado de uma forma agressiva, né? Como a gente viu, os países abrem para essas multinacionais virem explorar os nossos países. Os países da América Latina possuem um passado colonial em comum. A colonização e exploração foi a marca do passado desses países. A maioria das atuais nações serviu as suas metrópoles e teve suas economias voltadas à exportação, o que impediu a construção de um mercado interno consolidado e causou prejuízo permanente até os dias atuais. Essa característica também diferencia expressivamente a América Latina da América anglo-saxônica. Outra característica histórica que é comum aos países da América Latina é a concentração de terra nas mãos da elite. Mesmo após a descolonização, esse fator é responsável pelas marcantes desigualdades sociais e econômicas presentes nesses países. Todavia, apesar de muitas semelhanças, esse conjunto de países possui diferenças que nos permitem agrupá-los em grandes conjuntos regionais: México, América Central e Guianas. Bom, aqui a gente pode ver o mapa, né? A gente percebe o Brasil, as Guianas, aqui o México também, que entra como América Latina, né? E todos os países que compõem a América Latina. A América Central é a região formada por dois conjuntos de países: a porção ligada ao continente e a porção insular, composta por ilhas. Suriname e Guiana são países independentes, e Guiana Francesa, departamento ultramarino francês. Embora estejam na América do Sul, possuem características socioeconômicas mais parecidas com a dos países caribenhos da América Central. A América Andina é marcada pela presença da Cordilheira dos Andes, que são chamados de andinos os países que compõem essa sub-região latino-americana, que seriam eles: Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia e Chile. América Platina. Os países platinos são aqueles banhados pela bacia do Prata, ou da Plata, em espanhol, que é formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Os países que constituem essa sub-região são Argentina, Paraguai e Uruguai. O Brasil. O Brasil é o país mais extenso da América Latina, com a maior população. O Brasil é o único país que tem a língua portuguesa como idioma oficial. Ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. Os principais elementos do relevo da América Latina são a Serra Madre Ocidental, no Planalto Mexicano, a Cordilheira Montanhosa dos Andes, situada na porção oeste da América do Sul, o Planalto das Guianas e o Planalto Brasileiro, e as planícies do Orinoco, Planície Amazônica e Planície Platina, localizadas na porção central da América do Sul. A América Latina é rica em recursos hídricos e possui extensas bacias hidrográficas, como a Bacia do Orinoco, a Bacia Amazônica e a Bacia da Platina. A América Latina está localizada na zona intertropical, onde predominam os climas quentes, com exceção do extremo sul, Argentina e Chile.
e das áreas montanhosas dos Andes. Sua grande extensão no sentido norte-sul, as diferentes latitudes e a variação climática conferem à América Latina uma enorme diversidade de formação de vegetais. Destacam-se principalmente paisagens como a floresta amazônica, o cerrado, a caatinga, pampa ou estepes e desertos. O México, Atacama e Patagônia. Então, a gente pode ver que o nosso continente ele possui vários tipos de paisagens, né, que são formadas por várias florestas, que essas florestas elas derivam do clima que está localizado cada país. Bom, gente, a gente terminou a nossa aula hoje, por hoje foi isso, a nossa revisão, e na próxima aula a gente continua, tudo bem? Muito obrigada pela atenção, boa tarde a todos.